A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, está começando mais um programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical, comigo, pastor Ronildo, da Igreja Chamas do Avivamento em Governador Valadares. Que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor abençoe a empresa, a indústria, a fábrica ou a fazenda onde você trabalha, que possa prosperar e ser uma bênção nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvamos a Deus por mais um programa clássico da Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos estar estudando a nossa lição bíblica de número 89 do ano 23, do terceiro trimestre, esta lição. O fim vem, que foi comentada pelo nosso pastor Edneuton Saturnino, congrega ali no Templo Sede, em Governador Valadares, na Avenida Tancredo Neves, no bairro Santa Helena. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Edneuton Saturnino e de sua família, que o Senhor o abençoe de uma maneira grandiosa. Também quero mandar o meu abraço para os nossos irmãos de Chamas do Avivamento por todo este Brasil, Que Deus abençoe o pastor Nival Rosa, nosso pastor presidente, sua esposa, irmã Silvia. Que o Senhor abençoe a família Fortunato, irmão Ronaldo e família. Que o Senhor abençoe as Chamas do Avivamento da Rua Noruega, 98, no bairro Granduquesa. Um abraço, meus queridos irmãos. Também um abraço para os nossos pastores que trabalham fora de Governador Valadares, pastor Luiz Sena lá em Taubaté, São Paulo, pastor Juscelino em Brasília, pastor José Nildo lá em Resplendor, em Calixto, pastor Aguinaldo, louvado seja Deus, pastor Nesias lá em Salbara, na Bahia. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Também que Deus abençoe o pastor Claudenir Nascimento e sua família, pastor Cláudio no bairro Conjunto Si, pastor Edson Balbino Nepomucena no bairro Carapina, pastor Ariovaldo Valério no bairro Vila Isa, pastor Manassés no bairro Conquista, pastor José Silvério lá no Alto do Paraíso. Que coisa gloriosa, Já está no paraíso. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe aqueles que eu não mencionei o nome. Abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está nos acompanhando neste canal aqui no YouTube, todas as 15 horas da tarde, em todos os dias de segunda a sexta-feira, clássicos da Escola Bíblica Dominical, uma edificação para a sua vida. Que Deus abençoe você. E neste momento nós vamos estar orando ao Deus Todo-Poderoso, amém? Para abençoar a nossa tarde, o nosso dia, as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui nesta tarde, para juntos estudarmos mais um pouco da tua palavra. Que o Senhor abençoe aqueles que estão nos acompanhando no YouTube, no Facebook. Que o Senhor lhes dê graça e paz, abençoe a tua igreja, abençoe teus servos, teus filhos que cooperam na tua obra. Em nome de Jesus, ó meu Pai, que o Senhor opere milagres na vida de cada pessoa que está, sim, sempre ouvindo a tua palavra por meio deste canal, por meio de outros canais, por meio dos pregadores, pastores, evangelistas. Que o Senhor continue usando os teus servos poderosamente na libertação de vidas, na edificação de vidas. Lhes dê graça e paz, a unção do teu Espírito Santo sempre. Sê conosco, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, ó Deus Santo. Amém. Meu querido irmão, hoje nós vamos estudar a lição de número 2, do dia 10 de julho de 2016, Os sinais da volta de Cristo Jesus, uma lição de cunho escatológico. Essa lição foi comentada pelo nosso pastor Edneuton Saturnino, É a lição do ano 23 da Escola Bíblica Dominical, ela é de número 89. Você que é das Chamas do Avivamento, que tem lições antigas aí na sua casa, que queira me doar, eu aceito com todo carinho, com todo amor, tá?
e digo a você, você vai me ajudar a fazer este trabalho para a glória do nome do Senhor. E também compartilhe, divulgue este canal, né? No seu Facebook, na sua página, também no YouTube. Se inscreva em nosso canal, assine, aperte lá o sininho, né? Para receber as notificações. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Temos uma novidade hoje. A irmã Vitória Isabelle, a minha filha, vai estar louvando ao Senhor, tá? Daqui a pouquinho, logo depois que eu ler o texto áureo, a verdade bíblica, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe. Amém? Vamos ler, né? Os sinais da volta de Cristo. Texto áureo está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 3. Diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. Verdade prática: a igreja não será apanhada de surpresa. Louvado seja Deus. Leitura bíblica em classe está em Mateus 24, versículos 3 a 6. O texto diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Louvado seja Deus, né? Neste momento eu quero convidar aqui a nossa irmã Vitória Isabelle para estar louvando ao Senhor com o hino, e depois vamos dar continuidade à lição de hoje, ok? Aleluia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Aleluia. Filho, sem intimidade comigo, não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar, em te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, oh filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, terás livramento, sou eu, teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, oh filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, terás livramento, sou eu o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. Ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, terás livramento, sou eu o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. Que ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, um lindo louvor na voz de Vitória Isabelle, né? Abençoando aqui o programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando a nossa irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, meus queridos irmãos, né? O programa de hoje está falando sobre os sinais da volta de Cristo Jesus, ok? Então veja bem, nós estamos aí almejando o arrebatamento da igreja. Quem almeja o arrebatamento da igreja precisa entender que deve estar preparado para este grande e maravilhoso dia em que encontraremos com Cristo nos ares, lá nas nuvens, como disse o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Entenda que este evento, quem vai fazer parte dele é aqueles que estão aguardando a volta do Senhor Jesus. De que maneira? Né? Vivendo uma vida santa que agrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso, pois o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no espírito, na alma e no corpo, para que sejam encontrados irrepreensíveis para o dia da volta do Senhor Jesus. Amém? Então entenda, meu irmão, minha irmã, se você almeja esse dia, nós temos que almejá-lo esperando a sua volta, a sua vinda, como se fosse hoje, preparados para este encontro maravilhoso com o Senhor nos ares. Amém? Pois bem, o pastor Edneuton vem falando aqui sobre sinais, né? E nesta lição de hoje, o sinal que se destaca é a respeito do engano, né? O engano, ele foi apontado por Jesus como um dos primeiros sinais da volta de Cristo, ok? Então veja bem, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4. Depois que os discípulos perguntaram para ele, né? Senhor, quais são os sinais da tua vinda, né, e do fim do mundo? Jesus respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes que a gente chegue à conclusão dessa lição, é importante que você entenda que para não ser enganado, é preciso você ter conhecimento da palavra do nosso Deus. Eu disse aqui há poucos dias, né, que quando um mecânico observa um carro que está com defeito, ele vai dizer ao seu proprietário: olha, o seu carro tem um problema, mas com esta peça que está nele, não tem como resolver. Por quê? Porque a peça é paralela. E esse tipo de peça, infelizmente, não encaixa muito bem no seu carro. Então, uma pessoa que é perito,
conhecedor das Escrituras, impossível será dele ser enganado pelo adversário. Veja bem que Jesus disse que nos finais dos tempos o adversário faria cair até fogo do céu para enganar, se possível, os escolhidos de Deus. Então, por isso que eu e você temos que pensar em estar na escola bíblica dominical, no estudo bíblico, ouvir muito bem os nossos pastores, pregadores, né? Também meditar na palavra de Deus, para não sermos enganados pelo adversário que quer nos tirar do nosso foco, que é Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos acerca dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. A segunda vinda de Cristo e o fim de todas as coisas parece algo fictício e inconcebível para aqueles que não creem em Deus. Mas seguramente se cumprirá, pois Jesus assegurou que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 35. A igreja deve estar alerta, pois a volta de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. Como afirmar que a sua volta é iminente? Mediante os sinais que evidenciam esse grande acontecimento escatológico. Estejamos atentos a cada sinal. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, vamos aos pontos que temos a estudar nesta lição. O primeiro ponto vai falar dos sinais na vida da igreja. O segundo ponto vai falar sobre a evasão ao compromisso da fé. O terceiro ponto, o conformismo religioso. O quarto ponto, sinais dos céus. E ainda o quinto ponto, conflitos naturais. Tudo isto mostra que são sinais acerca da volta de Jesus. Então você e eu temos que estar atentos, ligados, para que este evento, o arrebatamento da igreja, a volta invisível de Cristo, não nos pegue de surpresa. Amém? Ponto 1. Sinais na vida da igreja. Jesus virá buscar todos que amam a sua vinda. Guarda isso no seu coração. Jesus virá buscar todos quanto guardam a sua vinda. Veja bem, a promessa é para aqueles que amam a vinda do Senhor. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, a qual me dará o justo juiz naquele grande dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Louvado seja Deus. Porém é preciso cuidado para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória, que será, na segunda fase da sua vinda, quando ele virá com os santos e com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios. Meu querido irmão, minha querida irmã, a primeira vez que Cristo Jesus esteve na terra para exercer o seu ministério foi de uma forma visível, de corpo, alma e espírito, porque ele encarnou, primeiro no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, João vai dizer: porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que coisa gloriosa! Jesus se manifestou em carne, exerceu o ministério, curou vidas, perdoou pecadores, ressuscitou mortos, fez milagres, operou maravilhas, foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e ainda foi visto por um espaço de um tempo de 40 dias com seus discípulos, e logo depois foi assunto aos céus, e agora está assentado à direita de Deus, e intercede por sua igreja.
e enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas agora Jesus ele vai aparecer para a igreja, né? Para aqueles que o aguardam para a salvação, de uma forma invisível, não para a igreja, mas para os que não creem em Deus e na sua palavra. Olha bem o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 27 e 28. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, a quem? Aos que o esperam para a salvação. Então a segunda vez que ele vai aparecer é para quem está aguardando a salvação, ou seja, o dia do arrebatamento da igreja. E Paulo disse lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que nós nos encontraremos com ele nas nuvens, por isso que será invisível aos olhos daqueles que ficarem aqui nessa terra. Amém? E veja bem que quando Cristo aparecer de volta, uma segunda volta, uma segunda vinda de Jesus, de uma forma invisível, será para juízo de todos quantos estiverem nessa terra. Na carta do apóstolo Judas, capítulo 1, capítulo único, versículos 14 e 15, ele disse: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, falando daqueles que foram salvos por Cristo, santificados pelo poder do sangue de Cristo. Então hoje somos santos para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, contra Jesus. Então Jesus vai aparecer uma segunda vez, de uma forma visível, agora para todos que estão na terra, para serem julgados por ele. Amém? Então veja bem, o texto diz assim: o crente deve estar vigilante, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. Qual é a principal função de um falso Cristo e de um falso profeta? Enganar pessoas. Por isso que em Mateus 24, versículo 4, Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Os falsos cristos, os falsos profetas, vêm em nome do Senhor, dizendo às vezes ser eles o Cristo, mas é para enganar as pessoas. Então quem conhece a Bíblia sabe que nós, os salvos, encontraremos com Cristo nas nuvens e não nessa terra. A gente tem que entender o que Jesus disse: olha, quando vos disserem, eis que ele está aqui, ou que ele está acolá, não acrediteis. Então, porque nós vamos encontrar com ele nos ares. Amém? Louvado seja Deus. Para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus, não ser negligente com o estudo bíblico, ler e meditar na palavra de Deus, pois ela é um escudo protetor contra os falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. Os falsos cristos e falsos profetas costumam ter grande eloquência, carisma e boa argumentação. Por isso Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento.
Jesus, né? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No Brasil nós temos um homem que se intitula Jesus Cristo, o famoso Henri Cristo, né? E tem seguidores, tem adeptos, mas não sabemos que nós sabemos que ele não é o Cristo. Por quê? Porque nós vamos encontrar com Jesus nas nuvens e não aqui na terra. Tá joia? Salmo 91, versículo 4, vamos ver o que nos diz. Diz assim: ele cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Quando fala da verdade, fala da própria palavra de Deus, que serve como escudo. O escudo é aquele aparato de guerra que serve para dar proteção contra espadas, flechas, né, lanças, e ele geralmente costuma cobrir toda a frente do corpo. Já o broquel é um escudo menor, que serve para pôr no braço e proteger apenas o peito, né? Ou seja, para que o coração não seja atingido. Que nós temos que tomar um cuidado, porque os falsos cristos, os falsos profetas, são homens de boa eloquência, falam com facilidade, costumam ser convincentes em seus argumentos. Para não sermos convencidos por estes homens, precisamos conhecer a verdade, a palavra do nosso Deus. Amém? Então veja bem, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22, nós vamos encontrar Moisés dando um ensinamento sobre um falso profeta, né? Moisés disse assim: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? A palavra que Deus não falou, que o Senhor não falou, é aquela que o falso profeta está dizendo, tá? E ela não vai cumprir. Veja bem, o versículo 22 diz assim: quando tal profeta, ou falso profeta, né, falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Meu amigo, minha amiga, hoje, infelizmente, muitas pessoas estão frustradas por causa de falsas profecias, né? Acreditaram em mensagens que não fazem parte da Bíblia, que não estão condizentes com a verdade. Se frustraram. E o pior, saíram da presença de Deus, afastaram-se do caminho e estão dizendo, infelizmente, que todos os pastores são iguais. Não é assim. Entenda que existem homens de Deus na terra falando a verdade segundo a palavra. Então, se você se frustrou com uma falsa profecia, com a profecia que não cumpriu, né, entenda que a palavra que você precisa é a palavra da salvação, é a palavra da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, as quais não se veem. Pessoalmente falando, com olhos nus, eu não vejo a Cristo, mas eu sei que Ele existe, e eu espero por Ele, e na palavra está falando que Ele vai voltar. Esta é a minha maior esperança em Cristo Jesus. E eu sei que eu não vou ficar frustrado, porque está na Bíblia que Ele vai voltar para me buscar, para buscar todos aqueles que amam a sua vinda. Amém? Mateus capítulo 7, versículos 15 e 19, Jesus ele vem trazendo ensinamentos, né, de quem são ou como são os falsos profetas, quem são eles, como são. Jesus disse assim, Mateus capítulo 7, versículos 15 e 19, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis.
Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Meu irmão, minha irmã, entenda que o falso profeta, ele é descrito na palavra como aquele que fala uma palavra que não condiz com a Bíblia, que não condiz com a verdade. E as suas ações são ações negativas, são ações que destroem vidas, que atrapalham o reino de Deus, que levam pessoas a blasfemarem a respeito do caminho, do caminho do Senhor, a respeito de Deus, de Cristo, do Evangelho. Veja que nosso tempo, o Evangelho está banalizado por causa de muitos falsos profetas, de muitos falsos pregadores, exploradores, que dizem fazer milagres e não fazem, que prometem e não conseguem cumprir, e que dizem que vai acontecer e não acontece. Isso está banalizando o Evangelho no Brasil e no mundo. Então nós que somos da Igreja de Cristo, que temos convicção da nossa salvação, e você que quer ser salvo, que precisa de Jesus na sua vida, entenda, abrace a palavra, abrace a fé, creia em Jesus e de fato será salvo tu e a tua casa. Olhe o que a Bíblia diz, não olhe para o que eles dizem. Vai dar certo para você. E Jesus está dizendo aqui neste Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 19, que toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Estou preocupado com esses homens, porque esses homens serão cortados e lançados no fogo. Qual fogo? Fogo do inferno. Isto é uma verdade. Ok? Então veja bem, o segundo ponto vai falar sobre a evasão ao compromisso da fé, sobre o aumento da apostasia. A apostasia é outro sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala acerca da apostasia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas Paulo está mostrando um sinal que antecede a vinda de Cristo Jesus, a apostasia. Ou seja, muitas pessoas vão abandonar a fé. Por causa de quê? Por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos cristos e também de um sistema que está sendo implantado no mundo, um sistema do anticristo, que está procurando levar pessoas a entender que não existe Deus, que o homem veio do macaco, veio de um verme, veio de uma explosão. Estão procurando dizer que existem discos voadores. Tem muitas pessoas que acreditam em alienígenas, mas que infelizmente não acreditam na palavra de Deus. Acreditam que existem alienígenas, mas não acreditam que o dilúvio aconteceu. Então nós estamos acompanhando de perto, nós que somos pastores, pessoas que estão à frente da igreja do Senhor aqui nessa terra, nós estamos observando que infelizmente, já nesta pandemia, muitas pessoas afastaram-se da igreja, estão afastando numa hora errada. Na verdade, nunca foi bom alguém afastar-se da igreja,
Mas por que eu digo numa hora errada? Porque os sinais, quando eles se multiplicam e se tornam evidentes, né, cada vez mais como sinais da volta do Senhor, aí você tem que entender agora que eu tenho que ficar com Jesus. Né? A Bíblia está dizendo que o amor de muitos se esfriaria. E o que está acontecendo hoje é um dos sinais. Né? O engano, os falsos profetas, terremotos, maremotos, tsunamis, não é isso? Sinais no céu, na terra. Tudo isso está mostrando que Jesus vai arrebatar a igreja. Então eu estou dizendo para pessoas, estão saindo na hora errada. Né? Sair da igreja nunca foi bom, isso é uma verdade. Mas principalmente agora, quando as coisas estão afunilando, que mostram que de fato seremos arrebatados, tem pessoas saindo da igreja. Né? Está perto de chegar no destino final e abandona o ônibus, vai ficar para trás. Vai perder o dia do encontro da igreja com o Senhor. Tome cuidado. Veja bem, o apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. Jesus voltará e julgará os apóstatas, dando-lhes a recompensa que merecem. Para Deus, a apostasia é adultério espiritual. Né? Veja bem, Jesus nos salvou e nos tirou lá do mundo. Se tornou o nosso Senhor. A igreja de Cristo é comparada como uma noiva. Né? Uma noiva, ela tem que se relacionar com seu noivo, esperando o dia do casamento, né, e mantendo-se pura aos olhos, né, do noivo, para que de fato possa se casar com ele. Então veja bem o que é o adultério espiritual aqui. É aquela pessoa que faz parte da igreja, que abandona a fé e vai viver segundo os prazeres deste mundo. Ou que vai trocar uma igreja que prega a verdade, que ensina a verdade, por uma igreja, né, que não prega a verdade. Tem igreja que não prega a verdade? Tem. A gente chama de seita herética, mas eles dizem que são igreja. Aí que a pessoa tem que saber onde eu estou frequentando. É uma igreja ou é uma seita herética? E para descobrir isto, só aprendendo com a palavra de Deus, ok? Então veja bem, os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente, muitos estão deixando-se seduzir por doutrinas de demônios, né? Esses deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro, como, por exemplo, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, o culto dos anjos. Meus queridos irmãos, né, a gente falando um pouquinho sobre a confissão positiva, aquele pessoal que ensina que o que você quer, né, você vai ter na sua mente, não, eu quero o carro novo, eu quero o carro novo, eu quero este carro, eu quero esta casa, eu quero esta esposa, e vai dar certo. Não é assim que funciona. Deus em tudo tem os seus planos e Ele sabe como trabalhar, ok? E Ele vai te dar o que você precisa para o seu bem, não segundo o que você quer. Se fosse assim, na igreja de Cristo Jesus, se isto fosse verdade, não haveria pobres, não haveria doentes, morreríamos com mais de 120 anos. Né? E quando todos são ricos numa igreja, certamente não vai faltar nesta igreja pessoas para fazerem parte dela. Né? Outra, teologia da prosperidade. Veja bem que isto eles tiram da Bíblia, distorcem o texto para que pessoas acreditem
que você doando o que você tem para a igreja, Deus vai te dar em dobro, vai te restituir 10 vezes ou 20 vezes mais, ou muito mais ainda. Não é assim que funciona. Deus é um Deus que ama de fato a prosperidade. Mas quando Deus me chama você, Mateus 6,33 vai nos dizer assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu louvo a Deus que hoje eu tenho aproximadamente 29 anos, estou indo para 29 anos, que sirvo a Cristo Jesus. Louvo a Deus porque o Senhor cuidou de mim, da minha família, salvou meus pais, salvou meus irmãos. A nossa vida hoje, espiritualmente falando, muito melhor para a glória de Deus. Temos a convicção da salvação, temos a convicção de que o Senhor é conosco e o Senhor tem nos abençoado. Louvo a Deus porque Ele nos abriu portas. Louvo a Deus que Ele nos abençoou e conseguimos nos manter firmes em nossos empregos e o Senhor nos prosperou no caminho, fazendo o que? Acrescentando dia após dia o que nós precisávamos e que nós precisamos. Amém, meu irmão? Então veja bem, o aumento da apostasia, ele acontece em virtude dos falsos ensinos, dos falsos cristos, dos falsos profetas. Acontece muito porque pessoas criam expectativas dentro da igreja que na verdade não acontecem. Então entenda, você precisa estar numa igreja que de fato te ensine a palavra e certamente você vai prosperar de acordo com a vontade, com o plano de Deus para a sua vida. Entenda isto. Também nós temos a questão do conformismo religioso. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho. A apostasia tem se evidenciado no meio de igrejas evangélicas, a ponto de a Bíblia não ser mais referência para a conduta de muitos que se dizem cristãos. Por que ela deixou de ser a referência para a conduta de muitos cristãos? Porque criou-se também um falso ensino chamado relativismo. Relativismo ele funciona assim: o que é pecado para mim não é pecado para ele, o que é pecado para ele não é pecado para mim. Então muitas pessoas também estão entrando por este falso ensino. Então tome cuidado, meu irmão, a Bíblia Sagrada é uma só. E ela não é para um grupo de pessoas. Ela não é somente para você. Ela é para todos aqueles que querem andar segundo a vontade de Deus. Então não pode haver relativismo. O que é pecado para mim, na Bíblia, tem que ser pecado para você também. O que é certo para você na Bíblia, tem que ser certo para mim também. Isso é importante para nós. O relativismo ele tem provocado apostasia. Pessoas que pensam, não, tem que ser do meu jeito. Eu acredito assim e é assim que tem que ser. Até que ele encontra um grupo que pensa como ele. Então ele deixa uma igreja certa, que prega o evangelho genuinamente, e vai para um grupo que não tem compromisso com a palavra. O conformismo religioso. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando e até legislando em favor do aborto. Misericórdia, Da homossexualidade, outro grande problema. Estão legislando a favor da disfunção familiar e outras coisas mais. Deus abomina o pecado e sem a santificação ninguém poderá ver o Senhor. Meu irmão, minha irmã, aborto, homossexualismo, disfunção familiar, Famílias hoje estão sendo formadas por homossexuais, por pessoas do mesmo sexo, que no Brasil têm o direito de adotar crianças. Imagina como é esta família, imagina como será esta criança no futuro, Quem é o papai, quem é a mamãe, É um problema sério. Questão
de hoje, da disfunção familiar, também tem o famoso, ajuntamento, amaziados. Deus não está aprovando nada disto, tá? Isto não é de acordo com a palavra. Sem a santificação ninguém poderá ver o Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O autor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atualmente temos visto o evangelho do entretenimento que agrada a muitos, levando-os a uma vida sem compromisso com Jesus e sem santificação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pedro disse assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a santificação da igreja, ela é de suma importância, ela é essencial para a igreja que quer encontrar-se com Cristo nas nuvens, que quer fazer parte do arrebatamento da igreja. Por não conhecerem a palavra de Deus e não viverem segundo ela, muitos acabam sendo levados pela apostasia moral. Ao falar a respeito dos tempos do fim, Jesus previu grandes perseguições aos seus discípulos. Neste tempo de apostasia também, existem aí perseguições aos discípulos de Cristo Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 9, Jesus disse assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Meu amado irmão, minha amada irmã, todas aquelas pessoas que eu conheci, que eu conheço, pela bondade de Deus, que andam segundo a palavra, sofrem perseguições, sofrem difamações, sofrem calúnias e às vezes até dentro da sua própria casa. Mas eu digo para você, fique firme. O homem pode te reprovar. As pessoas podem te reprovar porque você não faz parte do meio delas, porque você não se assenta no meio delas, como diz o Salmo, primeiro, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Então você é muito feliz, meu irmão, minha irmã. Continue firme no seu propósito de santificação, de santidade, almejando o dia de Cristo. Poderão te perseguir, poderão te trocar de função, poderão não levar você em viagens, poderão não te convidar para festas, poderão esquecer seu nome, mas alegra-se nisto, tá? Porque Jesus, ele não te reprova, ele te conhece, amém? E o apóstolo Paulo disse que aqueles que fazem menção de servir ao Senhor piamente hão de padecer aflições. Então vamos lá. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos e muitos perderam a sua vida por amor a Cristo. Atualmente, em muitas nações, há uma perseguição mais velada, mas os cristãos continuam sendo alvo de perseguições. Quantos nas universidades são perseguidos e se tornam alvo de chacota por declararem sua fé em Cristo? Nenhuma outra religião tem tantos fiéis mortos quanto o cristianismo. Você já ouviu falar da noite de São Bartolomeu na Espanha? Pesquisa aí na internet, você vai ver. Mais de 70 mil pessoas mortas na Espanha por causa do Evangelho de Jesus. E hoje na Espanha muitas pessoas têm medo de se tornarem evangélicos por causa da perseguição. Causou um trauma na população espanhola. Mas pesquise e você vai ver. Mas há uma promessa para os que forem fiéis nas tribulações. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Jesus fez uma promessa para você e para mim quando formos perseguidos, ok? Diz assim o texto:
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Né? Então tem promessa de galardão para nós, que servimos a Cristo com sinceridade e almejamos o dia do arrebatamento da igreja. Amém? Então vamos lá. Na vida moral, certamente, há o maior grau de fatos que comprovam o aumento da iniquidade humana, mas a igreja de Jesus Cristo deve continuar em oração e vigilância como coluna e firmeza da verdade. Paulo diz lá em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Por quê? Ela defende a verdade, ela defende o evangelho de Cristo. Então ela deve continuar neste propósito até que o Senhor Jesus volte. Amém? E ela deve estar aguardando a volta do Senhor em santificação. Ok? 1 Tessalonicenses 5, 23, nós já dissemos aqui, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no espírito, na alma e no corpo, para que sejam achados, né, irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Amém? Veja bem, o quarto ponto, né, vai falar acerca de sinais dos céus. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais, como por exemplo, grandes terremotos, fomes, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Lucas 21, versículo 11, está escrito isto. Notemos que o texto diz sinais do céu, e não sinais no céu. Não devemos especular, e muito menos ensinar sobre assuntos que não estão revelados na palavra de Deus. Não sabemos que sinais serão estes nos céus, pois as Escrituras não revelam, porém sabemos que eles trarão espanto a todos os que virem, mostrando que serão algo jamais visto pelos homens. Jesus fala de sinais que antecedem na ocasião da sua volta, mas em momento algum ele fala a respeito de datas. Né? Mateus 24, versículo 44 diz, né? Tomem cuidado para que este dia não vos pegue de surpresa, porque não sabeis, né, que dia e que hora será a volta do vosso Senhor. Tá? Então veja bem, mas o mestre também deixou claro que estes sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. Tá? Muitos sinais estão acontecendo, anos após anos, desde quando Jesus foi assunto aos céus. Quando os discípulos interrogaram Jesus acerca de quais sinais, né, mostrariam a sua vinda e o fim do mundo, eles fizeram essa pergunta porque Jesus falou para eles acerca do templo de Herodes, um templo suntuoso, né, que levou 46 anos aproximadamente, ou 48 anos, se não me falha a memória, para ser construído. Resultado, os discípulos, encantados com a beleza daquele templo de Herodes, disseram: olha, Senhor, que templo, né? Que estrutura maravilhosa. O que Jesus disse? Não ficará pedra sobre pedra, de tudo isso aí que vocês estão vendo. Então os discípulos foram despertados a fazer esta pergunta: quais sinais, Senhor, o Senhor nos mostra a respeito da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus vem falando em Mateus 24, de 1 a 13, né? Falando que haveria falsos ensinos, falsos profetas, falsos cristos,
guerras, fomes, rumores de guerras, pestes incuráveis, terremotos, tsunamis. E tudo isso aí vem aumentando com o passar dos séculos, né? Nós estamos observando que no mundo, né, tem terremoto todos os dias, mas terremotos que às vezes não são percebidos, mas tem terremotos que provocam aí grandes estragos, né? Mas logo depois, né, que Cristo foi assunto aos céus, no ano 70, depois de Cristo, o general romano, o general Tito, ele foi para Jerusalém com seu exército, sitiou a cidade. E o que aconteceu? Muitos judeus entraram no templo de Herodes para se esconderem. Um soldado desavisado, né, ou sem ordem do general Tito, lançou uma flecha com tocha de fogo. E ela caiu justamente em cima do templo e provocou incêndio. E ele foi destruído e todos que ali estavam morreram. Cumpriu-se a palavra do Senhor Jesus. E dali para frente os sinais só vêm aumentando. E muitos discípulos de Jesus foram perseguidos até a morte, né? O rei Herodes mesmo matou o Tiago menor, né? Depois Saulo, juntamente com a turma de pessoas, mataram a Estevão. O tempo foi passando e a tradição diz que, né, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. O apóstolo Paulo também em Roma foi decapitado. Dizem que Tomé foi lançado de uma torre de alto a baixo e agonizando, né, vieram e acabaram de matá-lo apedrejado. E assim por diante, muitos outros discípulos do Senhor Jesus morreram queimados, né, em fogueiras. Né? Nero mesmo mandou incendiar uma parte de Roma e culpou os cristãos. E com isso trouxeram uma penalidade. Muitos cristãos foram mortos na arena, foram queimados vivos, né? Perseguição por causa do nome do Senhor Jesus. Mas, meus queridos irmãos, a gente está vendo que isso são sinais da volta de Cristo. Hoje no Brasil não temos uma perseguição física, mas temos uma perseguição velada. Nos países islâmicos, muitos cristãos estão morrendo, né? E por todo lado deste mundo, onde não se conhece a Deus, onde o Evangelho não é, como diz, uma totalidade, ou tem um número grande de pessoas, de adeptos, né? Há uma perseguição física muito grande. Tá? Então veja bem, hoje nós temos também a questão dos conflitos naturais. Segundo alguns geólogos, o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos anos. De acordo, né, com o Instituto de Geologia norte-americano, entre 2000 e 2010 aconteceram mais de 200 mil terremotos. Destes, somente 100 mil são percebidos. A maior parte dos tremores ocorre em escalas imperceptíveis ao ser humano. Os sinais que pronunciam a volta de Jesus estão se cumprindo a cada dia. Na natureza, fenômenos que indicam o cumprimento das previsões apocalípticas. Olha o que interessante. Jesus tinha entrado em Jerusalém e um grupo de fariseus, de doutores da lei, disseram para ele: Senhor, manda que os teus discípulos se calem. Qual foi a resposta de Jesus? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus está dizendo que objetos inanimados vão clamar. Ele está dizendo, na verdade, que a natureza vai mostrar que Jesus está voltando. Aí vem os tsunamis, terremotos, maremotos, né? Fomes, pestes incuráveis. Tudo isso são pedras clamando que Jesus está voltando. Amém? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, guarda no seu coração, tá? Que estamos vivendo aí os sinais que estão mostrando de fato que Cristo Jesus está muito prestes, né, a arrebatar a igreja, levá-la a encontrar-se com Ele nas nuvens de uma forma invisível,
quando nós, os salvos, vamos desaparecer deste mundo, como disse Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, num abrir e num fechar de olhos. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que você entenda que você precisa amar a vinda do Senhor Jesus. Ele vai voltar. Ame a vinda dele. Preserve a sua vida neste mundo para Cristo. Ok? Santifique-se. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. E amanhã, se Deus quiser, às 15 horas da tarde, estaremos aqui novamente com uma nova lição. Será a lição de número 13, o arrebatamento de Elias. Esta é a lição a revista de número 53, do ano de 2007, do terceiro trimestre. E nós vamos estudar a 13ª lição, o arrebatamento de Elias. Esta lição é do pastor Dário Barros, da Igreja Chamas do Avivamento, na cidade de Embu das Artes. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que assistiu o nosso trabalho, divulgue, nos ajude aí na pregação do Evangelho, na edificação da igreja, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Que Deus te abençoe, em nome de Senhor Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, o teu Filho amado, obrigado por este momento que passamos aqui estudando a tua palavra. Que o Senhor abençoe teus servos, teus filhos, a tua igreja, que estão amando a sua vinda, aguardando o Senhor chamar ao seu encontro nos ares. Que teu Espírito Santo continue nos ajudando, nos consolando, nos ajudando, meu Pai, nessa caminhada, nos prosperando ao encontro de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós te pedimos, agora e para sempre, ser conosco, e obrigado por tudo, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor seja com todos. Amém.